Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Estamos aqui para mais um encontro semanal Reflexões Bíblicas, uma inspiração com a Palavra de Deus. Para vocês que estarão conectando posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei exatamente o horário, mas eu creio no poderoso nome de Jesus, que a sua vida já está sendo abençoada. Rapidamente, pega lá, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. O tema de hoje em Reflexões Bíblicas: por que Jesus é chamado Filho de Davi e o significado do seu título. Jesus é chamado Filho de Davi porque veio da linhagem de Davi, cumprindo as profecias sobre o Messias, que seria descendente desse rei. O título de Filho de Davi mostra Jesus como o herdeiro do trono prometido, o Rei eterno e Salvador enviado por Deus para cumprir o plano de salvação da humanidade. Deus prometeu a Davi que, de sua descendência, surgiria um rei cujo reinado seria eterno. Essa promessa apontava para Jesus, o Salvador que resgataria o povo de Deus. A expressão Jesus, Filho de Davi, destaca Cristo como herdeiro legítimo dessas promessas. Genealogias nos livros de Mateus e Lucas mostram que Jesus veio da família de Davi, confirmando sua conexão histórica e espiritual com essa linguagem. Isso reforça que ele é o cumprimento das Escrituras. O título, Filho de Davi, simboliza o papel de Jesus como Rei e Salvador. Assim como Davi foi um rei escolhido por Deus para governar Israel, Jesus é o Rei eterno que estabelece um reino de justiça e paz, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Quando as pessoas chamavam Jesus de Filho de Davi, reconheciam nele o Messias prometido, aquele enviado por Deus para salvar e reinar. Esse título é, portanto, um testemunho da identidade e missão de Jesus como o Salvador. Por que Jesus é chamado Filho de Davi? Vamos lá. Jesus é chamado Filho de Davi porque é descendente direto do rei Davi, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Esse título confirma sua ligação com a linhagem real e destaca sua legitimidade como o Messias prometido. Tanto José, pai legal de Jesus, quanto Maria eram descendentes de Davi, garantindo essa conexão. Quando as pessoas o chamavam de Filho de Davi, reconheciam nele o Salvador que traria a redenção e estabeleceria um reino eterno de paz e justiça. Referência a Mateus 21, versículo 9, que diz: E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, chamavam Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E em Marcos capítulo 10, versículo 47, a palavra diz: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus é descendente de Davi. A Bíblia explica essa descendência por meio de duas genealogias, a de Mateus capítulo 1, versículos 1 a 16, e a de Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38. Anotem aí para vocês fazerem a leitura posteriormente. Embora Jesus não fosse filho biológico de José, ele era considerado seu filho legal, o que o incluía na linhagem de Davi. Mateus registra a genealogia de José, mostrando que Jesus, por adoção, tinha direitos legais como herdeiro de Davi. Já Lucas apresenta a genealogia de Maria, também ligada a Davi, confirmando que Jesus era descendente de Davi por sangue, através de sua mãe. Essas conexões cumprem as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como a
promessa em 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 a 13, que diz: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Voltando de que o Messias viria da casa de Davi, assim, tanto por adoção legal quanto por linhagem sanguínea, Jesus é reconhecido como herdeiro legítimo das promessas feitas a Davi. Genealogia de Davi até Jesus. Vamos lá. A genealogia de Davi até Jesus, conforme os evangelhos, demonstra que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus sobre o Messias. Essa sequência é baseada na genealogia de Mateus 1, versículos 1 a 16. Ela enfatiza a linhagem real e o direito de Jesus ao trono de Davi. Veja a linhagem de descendência. Primeiro, Davi. Segundo, Salomão, filho de Davi e Batseba. Terceiro, Roboão. Quarto, Abias. Quinto, Asa. Sexto, Josafá. Sétimo, Jorão. Oitavo, Uzias. Nono, Jotão. Décimo, Acais. 11º, Ezequias. 12º, Manassés. 13º, Amon. 14º, Josias. 15º, Jeconias, durante o exílio na Babilônia. 16º, Salatiel, após o exílio. 17º, Zorobabel. 18º, Abiúde. 19º, Eliaquim. 20º, Azor. 21º, Sadoc. 22º, Aquim. 23º, Eliúde. 24º, Eleazar. 25º, Matã. 26º, Jacó. 27º, José, marido de Maria. E 28º, Jesus. Na Bíblia, encontramos toda a genealogia descrita pelo apóstolo Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Preste atenção. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Quando e onde Jesus foi chamado de filho de Davi? Preste atenção. Jesus foi chamado de
Filho de Davi em diversas ocasiões no Novo Testamento, principalmente por pessoas que reconheciam nele o Messias prometido. Na Bíblia podemos encontrar muitos versículos destacando a expressão Jesus, filho de Davi. Um exemplo claro é quando 2 cegos clamam por Jesus. Em Mateus 9, versículo 27, a palavra diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, chamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Compreendendo este versículo, assim que Jesus se move, novos candidatos à sua recompensa aparecem. Os cegos procuravam vê-lo. 2 homens cegos se tornaram companheiros de aflição. Eles podem ter sido pai e filho. Eles foram totalmente sinceros, pois o seguiram, chorando e dizendo: tende piedade de nós. Perseverantes, veementes, mais inteligente era o seu apelo. Eles tinham o mesmo pensamento em referência a Jesus e, portanto, seguiram o caminho e usaram uma oração para a mesma pessoa. Nosso Senhor é aqui chamado pelo seu nome real: Tu, filho de Davi. Até os cegos podiam ver que ele era filho de um rei. Como filho de Davi, ele é pedido para mostrar misericórdia e agir de acordo com sua natureza real. É a misericórdia que nos dá nossas faculdades e somente a misericórdia pode restaurá-las. Essa oração nos convém quando percebemos nossa própria escuridão mental, quando não conseguimos ver nosso caminho para a verdade. Apelamos ao Senhor por instruções graciosas, sempre lembrando que não temos nenhuma reivindicação, exceto a que se origina em sua misericórdia. Continuando, eles reconheceram Jesus como o Messias capaz de curar e restaurar. Outro momento marcante foi durante a entrada triunfal em Jerusalém, quando a multidão exclamou. Em Mateus 21, versículo 9, diz: a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aleluia! 2 pontos importantes. As multidões, provavelmente por um impulso divino, pois certamente a maioria deles não entendeu as palavras que proferiam. O segundo ponto, Hosana, Senhor nos salve, era uma palavra solene em uso frequente entre os judeus. O significado é: cantamos Hosana para o filho de Davi, bem-aventurado ele, o Messias do Senhor. Salve! Tu estás nos céus mais elevados. Nosso Senhor restringiu todos os símbolos públicos de honra do povo até agora, para que a inveja de seus inimigos interrompa sua pregação antes do tempo. Mas, por esse motivo, agora, cessando, ele sofreu suas aclamações para que pudesse ser um testemunho público contra sua iniquidade, que em 4 ou 5 dias depois clamou: crucifique-o, crucifique-o. As expressões registradas pelos outros evangelistas são um pouco diferentes destas, mas todas elas foram indubitavelmente usadas por alguns ou outros da multidão. Continuando, também em Jericó, o cego Bartimeu gritou. Em Marcos 10, versículos 47 e 48, a palavra diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta é a segunda vez que Marcos identificou Jesus como de Nazaré, referência a Marcos 1, versículo 24, e a única vez neste evangelho que alguém se dirigiu a Jesus como filho de Davi. Título messiânico baseado em 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 a 14, que diz: E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre.
Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens e com os açoites dos filhos dos homens. O título Filho de Davi reflete a esperança dos judeus e confirma que Jesus era visto como o cumprimento das profecias, o Salvador enviado por Deus. Esses momentos mostram que pessoas comuns reconheciam Jesus como o Messias, atribuindo-lhe um título que apontava para sua realeza e a sua missão de redenção. Outros títulos que Jesus recebeu. Na Bíblia, Jesus é chamado por diversos títulos que refletem sua natureza divina, missão e relação com a humanidade. Esses títulos têm significados profundos e ajudam a entender quem ele é. Primeiro, Cristo, Messias, significa ungido e aponta para Jesus como o Salvador prometido no Antigo Testamento, referência a Mateus 16, versículo 16. Segundo, Filho de Deus, reconhece sua divindade e relacionamento único com Deus Pai, referência a João 3, versículo 16. Terceiro, Filho do Homem, um título que destaca sua humanidade e ligação com a profecia de Daniel 7, versículos 13 a 14, sobre o Messias que reinará para sempre, referência a Mateus 8, versículo 20. Quarto, Cordeiro de Deus, aponta para seu sacrifício pelos pecados da humanidade, referência a João 1, versículo 29. Quinto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enfatiza sua autoridade suprema sobre tudo, referência a Apocalipse 19, versículo 16. Sexto, Bom Pastor, mostra seu cuidado e proteção para com seu povo, referência a João 10, versículo 11. Sétimo, Luz do mundo, indica que Jesus é a fonte de verdade e salvação, referência a João 8, versículo 12. Oitavo, Príncipe da Paz, refere-se à promessa de paz que ele traz, referência a Isaías 9, versículo 16. Nono e último, Verbo, Palavra, destaca sua existência eterna e participação na criação, referência João 1, versículo 1. Esses títulos revelam Jesus como Salvador, Deus encarnado e o Rei eterno que transforma vidas. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Antes que eu esqueça, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo para que mais pessoas possam conhecer o verdadeiro Jesus Cristo.